Se você mora em um lugar onde o vizinho liga o som alto sem o menor respeito, motos saem de giro, carros com som alto e a sujeira na rua parece fazer parte da decoração, você não está apenas em um endereço ruim. Você está em um dreno de riqueza. Hoje, eu quero te mostrar por que o silêncio é a trilha sonora da prosperidade e por que mudar de endereço pode ser o pulo do gato que falta para sua vida financeira decolar. Você conhece alguém que prosperou magicamente depois que saiu daquele ambiente? Pois eu vou te explicar a ciência por trás disso. Eu passei a vida inteira dizendo que a disciplina e a paciência são as chaves para os juros compostos. Mas há um inimigo silencioso, ou melhor, ensurdecedor, que pode anular qualquer estratégia brilhante. O caos ambiental. Se você vive em um lugar onde o silêncio é um artigo inexistente, você está pagando um imposto altíssimo sem saber. Imagine que o seu cérebro é um computador de alta performance, mas com uma memória limitada. Cada vez que um vizinho sem noção liga um som alto com aquela música descartável da moda, ou cada vez que um sujeito passa na sua janela tirando de giro com uma moto barulhenta, o seu processador é interrompido. Você pode achar que consegue ignorar e continuar trabalhando ou estudando, mas a ciência da psicologia cognitiva diz o contrário. Uma parte da sua energia vital está sendo drenada apenas para filtrar aquele lixo auditivo. Isso é o que eu chamo de imposto cognitivo. Na Berkshire, nós buscamos eficiência em tudo. Por que você aceitaria uma ineficiência tão brutal na sua própria casa? A casa deveria ser o seu santuário, o laboratório onde você processa ideias e toma decisões que vão mudar o rumo da sua vida financeira. Se você não consegue ter uma hora de leitura profunda sem ser sobressaltado por um escapamento aberto ou por uma batida de funk vindo da parede ao lado, você não é o dono da sua produtividade. Você é um refém do subúrbio mental alheio. A riqueza ama o silêncio porque a riqueza nasce do pensamento claro. O barulho constante mantém você em um estado de alerta primitivo, uma resposta de luta ou fuga, que libera cortisol e oblitera a sua visão de longo prazo. É impossível planejar uma década à frente quando o seu presente é uma sucessão de irritações miúdas. O homem que vive no caos acaba pensando como o caos, de forma fragmentada, reativa e, ultimamente, pobre. Muitos de vocês se orgulham de economizar no aluguel, morando em bairros barulhentos, achando que estão sendo espertos. Mas pensem bem, se essa economia de R$ 1.000 por mês te custa 20% da sua clareza mental, você está fazendo o pior negócio da sua vida. Você está trocando ouro por latão. O tempo e a energia que você gasta sentindo raiva da falta de respeito alheia são recursos que deveriam estar sendo investidos na sua própria ascensão. É preciso entender que a falta de civilidade ao seu redor não é apenas um incômodo passageiro. É uma força de entropia que tenta te puxar para baixo, para o nível de quem não tem nada a perder. E quando você começa a aceitar que esse nível de desordem é normal, você começa a absorver, sem perceber, os hábitos e as expectativas de quem criou esse ambiente. A verdade é que o seu entorno molda as suas aspirações muito mais do que você gostaria de admitir. Se você olhar atentamente para as janelas e as calçadas da sua rua, verá sinais claros de para onde aquela vizinhança está caminhando. E é assustador como esses sinais externos conseguem se infiltrar na psicologia de quem tenta construir algo diferente. Se você observar o mundo através da lente da termodinâmica, entenderá que a entropia é a tendência natural das coisas para a desordem. Em um sistema financeiro ou pessoal, a riqueza exige o oposto: ordem, estrutura e disciplina. O problema de morar em um ambiente onde o desrespeito é a norma é que você está vivendo em um ecossistema de alta entropia. E a entropia é contagiosa. Quando eu falo sobre o vizinho que liga o som alto ou o sujeito que destrói o silêncio da rua com uma moto barulhenta, não estou apenas reclamando de decibéis. Estou falando de uma filosofia de vida. A falta de respeito pelo espaço alheio é um sinal claro de baixa preferência temporal, ou seja, pessoas que vivem apenas pelo prazer imediato, sem qualquer consideração pelas consequências futuras ou pelo bem-estar da comunidade. Se você se permite ser vizinho dessa mentalidade por muito tempo, você corre o risco de se tornar uma vítima do efeito Lollapalooza da mediocridade. O seu cérebro é uma máquina de imitação. Nós somos programados para nos ajustar ao padrão ao nosso redor para sermos aceitos pelo bando. Se o padrão da sua rua é a sujeira, o ruído e a desordem, você precisa de uma força de vontade absurda apenas para se manter normal.
É como tentar nadar contra uma correnteza forte. Você gasta toda a sua energia apenas para não sair do lugar, enquanto o homem que vive em um ambiente de ordem usa essa mesma energia para avançar quilômetros. O vizinho barulhento funciona como uma âncora invisível. Ele não quer apenas ouvir música, ele quer, inconscientemente, que todos ao redor validem o estilo de vida dele. Ao aceitar esse ambiente, você está validando que o seu tempo e o seu silêncio não valem nada. E se você acredita que o seu tempo não vale nada, o mercado concordará prontamente com você. A riqueza foge de lugares onde o tempo é desperdiçado com o barulho, porque o capital busca, acima de tudo, previsibilidade e paz para crescer. Observe as pessoas que prosperam. Elas são obcecadas por controlar o próprio ambiente. Elas pagam caro para viver em lugares onde a grama é cortada, o lixo é recolhido e o silêncio é sagrado. Elas não fazem isso por esnobismo, fazem por autopreservação. Elas sabem que para manter uma mente de alta performance, precisam de um filtro contra a baixa entropia alheia. Elas entendem que o custo de estar perto da decadência comportamental é a própria decadência financeira a longo prazo. Se você está em um lugar onde a falta de educação é a lei da rua, entenda que você está jogando em um campo minado. Cada interação, cada noite mal dormida e cada momento de irritação com a sujeira alheia é um prego no caixão da sua ambição. A proximidade com o caos cria uma névoa mental que impede você de enxergar as oportunidades que exigem clareza e elegância. Essa névoa é tão persistente que muitos nem percebem que estão perdidos nela, até que, por um golpe de sorte ou decisão deliberada, conseguem respirar um ar mais limpo. É impressionante como o horizonte se expande quando as correntes que nos prendem ao chão são finalmente cortadas. Eu quero que você olhe ao seu redor e se pergunte: quem é a pessoa mais trabalhadora que você conhece e que parece nunca sair do lugar? Quase sempre, você descobrirá que essa pessoa está travada em um ambiente que consome sua energia mais rápido do que ela consegue produzi-la. Existe um fenômeno que eu chamo de o milagre da mudança, e ele não tem nada de sobrenatural. É pura remoção de atrito. Você já notou como certas pessoas parecem prosperar quase magicamente logo após saírem de um bairro caótico e barulhento? Elas mudam para um lugar mais calmo, muitas vezes pagando um pouco mais, e de repente a carreira decola. Os investimentos rendem e a saúde melhora. O observador preguiçoso dirá que foi sorte ou que a pessoa ficou metida. O investidor sábio sabe que o que aconteceu foi uma explosão de produtividade reprimida. Ao sair de um ambiente onde você é interrompido por carros com som alto, motos barulhentas ou por vizinhos que confundem respeito com silêncio, você recupera um capital que dinheiro nenhum compra, a sua largura de banda mental. Se você recupera 2 ou 3 horas de sono de qualidade e mais 4 horas de foco profundo por dia, em um ano você terá acumulado uma vantagem competitiva devastadora sobre quem ficou para trás. O sucesso é o resultado de milhares de pequenas decisões corretas, e é muito difícil tomá-las quando você está exausto e irritado com a falta de civilidade alheia. Existem pessoas brilhantes por aí, mas que estão sendo reduzidas pela fricção constante de viverem onde não deveriam. Eles estão gastando sua energia discutindo por causa de som alto, em vez de usarem essa energia para conquistar mercados. Quando eles finalmente conseguem se mudar para um lugar onde a ordem é o padrão, aquela energia que era gasta em defesa foi redirecionada para o ataque. A prosperidade ama novos ares porque a prosperidade exige um solo fértil, livre das ervas daninhas, da desordem e do barulho. A grande verdade é que o seu endereço atual pode estar funcionando como um teto de vidro para a sua conta bancária. Se você conhece alguém que deu esse salto e viu a vida mudar, ou se você mesmo sente que está lutando contra a maré todos os dias, entenda que não é imaginação sua. O ambiente é um catalisador. Ele pode acelerar sua ascensão ou garantir sua queda. O segredo da riqueza não é apenas o que você faz, mas onde você se posiciona para que o seu esforço não seja desperdiçado em batalhas inúteis com a mediocridade. Muitos tentam lutar contra o ambiente, tentando mudar a vizinhança ou educar o vizinho. Isso é uma perda de tempo monumental. É muito mais eficiente e lucrativo mudar a si mesmo de lugar. A vida é curta demais para ser gasta tentando ensinar porcos a cantar. Você só perde seu tempo e irrita o porco. O estrategista sabe que a fuga do caos não é uma covardia. É uma manobra tática para preservar o seu ativo mais precioso. E quando você decide parar de aceitar o inaceitável, uma clareza brutal toma conta.
Você começa a perceber que o preço real daquele aluguel barato ou daquela casa bem localizada, mas barulhenta, estava sendo pago com os anos da sua vida que nunca mais voltarão. Eu sempre disse que é muito mais útil saber onde você vai morrer para nunca ir até lá. Então, vamos usar a técnica da inversão. Se o seu objetivo de vida fosse garantir a sua pobreza absoluta, o que você deveria fazer? A receita é simples. Escolha um lugar para morar onde o seu sono seja interrompido sistematicamente, onde o ruído externo impeça qualquer reflexão profunda e onde a falta de respeito dos outros drene a sua vontade de produzir. Muitos de vocês acham que estão sendo espertos e econômicos ao ficarem em um bairro onde o custo de vida é baixo, mas o custo de paz é impagável. Vocês olham para a planilha e veem uma economia de R$1.000 ou R$2.000 no final do mês. Mas o que a planilha não mostra é a perda do seu potencial de longo prazo. Se eu quisesse destruir a carreira de um jovem promissor, eu o condenaria a morar em um bairro onde ele nunca pudesse ter uma noite de sono completa e onde o som das motos e da música alta impedisse qualquer conversa profunda ou leitura séria. Em 2 anos, o brilho nos olhos dele desapareceria. Em 5, ele seria apenas mais uma sombra irritada, aceitando a mediocridade como destino. O erro de cálculo da classe média é ignorar o que eu chamo de fricção existencial. Viver em um ambiente de desordem, com vizinhos que não respeitam limites e ruas cobertas de descaso, cria uma resistência constante em cada pequena ação do seu dia. É como tentar correr uma maratona usando botas de chumbo. Você pode até se esforçar mais que os outros, mas o seu rendimento será uma fração do que poderia ser em condições ideais. O dinheiro que você economiza no aluguel é, na verdade, um empréstimo caríssimo que você está pegando do seu futuro eu. A verdade nua e crua é que economizar no seu ambiente de paz é a forma mais rápida de garantir que você nunca terá capital suficiente para sair de onde está. É a armadilha perfeita. Você está exausto demais para criar algo novo e pobre demais para comprar a sua saída. O estrategista inverte essa lógica. Ele sabe que pagar um prêmio para viver em um lugar silencioso e ordenado não é um custo, é um investimento em infraestrutura cognitiva. Se você permanece em um lugar que te agride visual e auditivamente, você está sinalizando para o seu próprio subconsciente que você não merece nada melhor. E o subconsciente, sendo um servo fiel, passará a sabotar suas ambições para que elas se ajustem à realidade da sua janela. Você começa a pensar pequeno porque o seu mundo é barulhento e pequeno. É preciso ter a coragem de admitir que a economia do bairro barulhento é, na verdade, um subsídio para a sua própria estagnação. Quem não consegue proteger o próprio descanso não conseguirá proteger o próprio patrimônio. E uma vez que você entende que a sua localização geográfica é o que determina a velocidade do seu crescimento, a busca pelo silêncio deixa de ser um desejo e passa a ser uma prioridade de guerra. Muitos acreditam que os ricos pagam fortunas para morar em condomínios fechados ou bairros exclusivos por causa do mármore nas calçadas ou do tamanho das piscinas. Que bobagem monumental! O que o 1% está realmente comprando é algo muito mais valioso e escasso. O filtro. Eles estão pagando para garantir que as pessoas ao seu redor tenham os mesmos incentivos de ordem e produtividade. Eles estão comprando o direito de não serem interrompidos pela burrice alheia. O silêncio é o maior filtro de classe que existe. O ruído, por outro lado, é um sinal de pobreza e falta de controle. Quando você atinge um certo nível de compreensão estratégica, percebe que a sua primeira grande meta financeira não deve ser um carro alemão ou um relógio suíço, deve ser a compra da sua independência geográfica. Você trabalha para ter o privilégio de escolher quem terá o direito de estar no seu campo visual e auditivo. Na Berkshire, nós não operávamos em Wall Street, no meio daquele caos barulhento de pessoas gritando e buzinas. Operávamos em Omaha, Nebraska. Por quê? Porque precisamos de espaço para pensar. O silêncio é a infraestrutura básica para o pensamento profundo e para a paciência. As duas coisas que realmente criam riqueza. Se a sua casa, que deveria ser o seu porto seguro, é um festival de desrespeito e sons indesejados, você está operando com um motor que tem areia nas engrenagens. A sua casa deve ser uma bateria onde você se recarrega, não um ralo por onde a sua energia escorre. Se hoje você vive em um lugar que te esgota, entenda que a sua missão de guerra é acumular o capital necessário para atravessar essa fronteira.
Não gaste seu dinheiro em símbolos de status enquanto você ainda não possui o status mais básico de todos: a soberania sobre o seu próprio silêncio. A vida é curta demais para ser gasta ouvindo a música que você não escolheu ou suportando a falta de educação de quem não tem um projeto de vida. Quando você finalmente se muda para um lugar onde a ordem é o padrão, algo curioso acontece. Você para de se sentir um sobrevivente e começa a se sentir um estrategista. A raiva constante dá lugar à clareza, e a clareza se traduz em riqueza. Portanto, olhe para a sua situação atual com a frieza de um investidor analisando um ativo podre. Se o seu bairro é um dreno, admita isso. Não tente se convencer de que dá para levar. Planeje a sua fuga. O silêncio é a trilha sonora da liberdade e, no fim das contas, a liberdade é a única razão pela qual vale a pena ser rico. Se você não tem paz para ler um livro ou ter uma conversa profunda na sua própria sala, você ainda é um homem pobre, não importa quantos dígitos existam na sua conta.